Olá, amigos. Boa noite. Hoje, quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021, e aqui estamos nós para mais alguns momentos de reflexão, como temos feito em todos os dias da semana. Hoje, a nossa obra de estudo é o livro Vidas Vazias, de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, agradecemos a companhia dos amigos que já estão conosco, Jane, Cláudia, Laura, que já estão chegando. Agradecemos muito. Vamos fazer a nossa prece, depois continuamos cumprimentando os amigos e desenvolvendo aqui o raciocínio que Joana de Ângeles nos ajuda para que tenhamos escolhas mais felizes na nossa caminhada. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo até nós, ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações e fortaleça assim a fé e a esperança em nossas almas, a fim de que consigamos, amparados pelo mundo espiritual amigo, pela graça de Jesus, e fazer escolhas mais felizes para o nosso caminhar terreno. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, Sérgio, boa noite, Terezinha, Cidinha, Cazuco, Laura, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer as nossas reflexões. Hoje a nossa obra de estudo, como dissemos, é o livro Vidas Vazias, de Joana de Ângeles. Ainda temos amigos chegando, Irineia, Sérgio, Edith. Sejam todos bem-vindos, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que nós possamos, assim, aproveitar ao máximo todos os ensinos que nos chegam. Brígida, Gil, sejam bem-vindos. Vamos ao capítulo de hoje, que é o capítulo 13, que tem como título Ingratidão. Este é um assunto que com certeza toca a todos nós, porque dificilmente já deixamos de viver uma situação qualquer nesse aspecto. Nossa boa noite ainda a Cleusa, a Mara, que também estão chegando, sejam bem-vindos. Nesse capítulo sobre a ingratidão, Joana de Ângeles começa definindo o que é ingratidão para nós, né? Então, a ingratidão, diz, é um processo antropológico da evolução. Mas é um processo muito lento, é um exercício muito lento. Nesse desenrolar, nesse processo da nossa evolução terrena, ocorrem modificações, adaptações e conquistas psicológicas. Então, a cada passo que estamos dando na evolução, ainda que de forma lenta, o ser humano, essa evolução antropológica do ser, vamos sofrendo modificações. Por isso não somos hoje mais aquela criatura de um passado, até de um passado dessa mesma reencarnação. Já mudamos muito os conceitos que trazemos, as escolhas que estamos fazendo atualmente, em comparação com escolhas anteriores, vivências anteriores. Por conta disso, é que nós vemos todo esse processo desenvolver com modificações, com adaptações a determinadas situações e conquistas psicológicas que vamos fazendo com a maturidade do espírito. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, embora o processo antropológico de evolução seja lento, dentro dele todas essas situações vão se alterando em concomitância à evolução do ser. A princípio, num comparativo, né? Fazemos uma evolução aritmética, vamos somando coisas. Então, como o princípio inteligente ou como o homem primitivo, viemos somando coisas, aprendendo coisas de forma muito rápida para atingir um nível evolutivo. Até se nos pensássemos como princípios inteligentes nos reinos inferiores, estaríamos somando coisas para chegar à qualidade de um princípio inteligente humanizado. Mas depois que esta evolução vai sendo uma somatória de experiências, não é mais uma evolução aritmética, não é mais somar. Agora é uma evolução geométrica. Nós vamos fazendo saltos quânticos na natureza.
Então hoje, se no começo da espécie nós viemos agregando conhecimentos, mutações, modificações, adaptações, todas essas estruturas vinham se somando, o homem de hoje, o Homo sapiens sapiens de hoje, não faz mais esse processo nesse ritmo. Agora o processo evolutivo dele é salto quântico. Ele vai de estágio em estágio evolutivo. Então, quando ele atinge um estágio mais elevado da inteligência, do discernimento, da compreensão, da ética, do sentido moral, da existência, quando ele atinge num salto esse desenrolar, ele amealha todas essas possibilidades, ele vai saltar para um nível mais alto, um nível mais importante. Então, todo esse processo se projeta adiante e amplifica, se projeta adiante e amplifica. Não fazemos mais, não há mais um agregado, é mais agora um uso das potencialidades humanas, das potencialidades do espírito, e por isso, dominando um quantum dessa possibilidade, saltamos para um quantum superior, uma quantidade maior de experiências, de vivências, de exercícios, e assim nós estamos fazendo até a nossa plenitude, ou seja, até o pleno desenvolvimento do Filho de Deus que somos, do ser, né, Filho de Deus que cada um de nós é. Então, continua Joana raciocinando e explicando isso para a gente ver até a razão, com essa visão, nós conseguimos ver até a razão de tantas diferenças de comportamento entre as criaturas na Terra. Alguns estão numa plataforma A, o outro já saltou para a plataforma B. Alguns estão quase que amealhando ainda nessa progressão aritmética, outros já estão numa evolução geométrica. Por isso as diferenças que nós vemos, e também isso faz com que a gente entenda que nem sempre aquilo que queremos que o outro entenda, que o outro veja, ele consegue ter percepção, ele consegue ter entendimento, assim como nós mesmos. Muitas coisas que poderiam ser nos mostradas e no entanto, nós não temos essa condição de entendimento ainda. Ontem comentávamos a respeito de Jesus falando sobre isso também, quando ele disse aos seus, nas suas despedidas, nos seus momentos finais, na carne, ele disse assim: eu me vou, rogarei ao Pai, que vos mandará um outro Consolador, que vos fará lembrar tudo que eu já disse, mas que fará também conhecer aquilo que por ora não temos condição de compreender. O mundo ainda não pode receber. Jesus dizia desses avanços maiores e que muitas vezes nós não temos condição. Se nos chegassem alguns conhecimentos nos dias de agora, com tudo que nós temos, talvez para alguns nós não conseguíssemos a compreensão suficiente. Então, estamos nesse processo de crescimento. O desempenho do ego no processo de libertação das paixões é uma tarefa que todos estamos realizando. Então, o ego é o ser, é o estar, é o ser que estamos, é isso que nós apresentamos quando reencarnados aqui, a nossa identidade. Então, esse desempenho de cada um de nós no processo de libertação das nossas paixões, porque as paixões foram aquelas alavancas que nos empurraram em fases inferiores, mais instintivas, onde a paixão era a mola mestra. Mas à medida que vamos crescendo em espírito, à medida que vamos amadurecendo, essas paixões que estavam essencialmente ligadas às atitudes instintivas, primárias instintivas, elas vão diminuindo para dar lugar a sentimentos, a compreensão, a situações outras que até então não poderíamos desenvolver. Então,
Joana vai falar a respeito do nosso desempenho num processo de libertação das paixões, porque elas nos aprisionam, nos mantêm naqueles instintos, naquelas atividades primárias, às vezes mais grosseiras. As paixões nos impedem do raciocínio, elas nos jogam com todo o vigor, né? Quando estamos apaixonados por uma causa, a gente diz mergulha de cabeça, quer dizer, nem pensa, vai com toda a força possível. É isto que Joana estava dizendo, então, de que nós precisamos nos libertar desse excesso que muitas vezes nos domina. Então ele diz, esse processo de libertação, o desempenho do ego, exige cuidados e perseverança, de modo a não permitir que as más inclinações, que são aquelas que procedem das etapas inferiores da nossa evolução, sobreponham-se às experiências iluminativas do ser. Quando Jesus diz, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, e em outro momento ele diz, vós sois luzes, fazei brilhar a vossa luz, não é uma questão até de luz como irradiação luminosa, mas afastar as trevas da própria consciência, iluminando a consciência. Somos luz, somos consciências limpas, puras, perfeitas, que estamos abafadas dentro dessas paixões que nos prendem, desses atavismos que carregamos, dessas situações mais vinculadas às experiências materiais. Por conta disso, a libertação desses pesos que como âncoras, nos seguram, nos impedem muitas vezes de caminhar, essa possibilidade vai surgindo e então nós vamos verdadeiramente sobrepondo experiências iluminativas sobre aquelas experiências, aquelas inclinações nossas, mais primárias, mais apaixonadas, que eram das etapas inferiores. Então é esse processo, isso é a depuração do espírito que nós estamos todos, sem exceção, fazendo na face da Terra. É que não é fácil fazermos a limpeza, a faxina da alma de numa única etapa, mas gradativamente vamos nos despojando dessas sujidades, elas vão se precipitando e nós vamos conseguindo fazer a limpeza, e Jesus usou mesmo essa expressão quando ele dizia sepulcros caiados por fora, cheio de podridão por dentro, vasos limpos por fora e com sujeira por dentro. Ele estava falando dessa condição do ser humano e precisando dessa limpeza da alma. Nós juntamos muito lixo emocional que precisamos cuidar. Então tudo isso está de acordo com a maturidade do espírito, vai se desenvolvendo. Vamos lá, boa noite, Lena, Dilza, Rosângela, Divone, Rosa, Gil, Júlio, Cidinha, Eliana, Mara, Marta, sejam todos bem-vindos, seu Antônio, muito bem-vindos, Lourdes, sempre motivo de alegria, estamos aqui refletindo esses ensinamentos que a doutrina espírita, então, nos possibilita. Então, Joana, falando que para nos limparmos dessa sujidade interior da alma, desses pesos que carregamos, e aqui ela coloca a mesma expressão que Kardec usa em O Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, exige cuidado e perseverança, de modo a não permitir que as más inclinações, que são aquelas que nós já trazemos do passado, que estamos acostumadinhos a elas, sobreponham-se a experiências iluminativas dos nossos dias atuais. Na definição de verdadeiro espírita, que está aí no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz lá, né, o verdadeiro espírita é aquele que empreende força em domar as suas más inclinações. É aquele que está lutando. Então não é que o verdadeiro espírito é uma criatura já santificada, pronta, num
organismo acabado, organismo mental, espiritual, físico acabado. Não, ele está também em processo de perfectibilidade e, portanto, está ali sujeito a estas influências das más inclinações. Mas ele diz da luta, do domar as nossas más inclinações. É interessante porque ele coloca lá domar. Se vamos domar, nós não vamos extinguir, mas nós vamos colocar estas inclinações em trabalho direcionado. Quando domamos um animal para o trabalho, nós o colocamos num trabalho direcionado, sob um comando. E é isso que precisamos fazer com essas inclinações, essas más inclinações do passado, que são esses instintos mais animalizados que muitas vezes ainda demonstramos. Tendo consciência deles, precisamos então ter cuidado e perseverança em domá-los, em não permitir que eles simplesmente se sobreponham a experiências melhores que nós podemos ter nesse instante. Então não é ignorar, não é dizer acabou, eu não sou mais assim, não, o homem velho está aqui, está vivo aqui dentro, mas ele está contido, ele está submisso ao homem novo, à proposta nova de vida. Então nós temos que ter atenção conosco, aquele orar e vigiar mesmo que a gente sempre fala, atenção conosco mesmos. Nessa observância de como é que estamos indo, e se percebermos que estamos escorregando para esses lados mais grosseiros, mais primitivos do comportamento, e temos lucidez agora que não é o ideal para nós, porque até então no passado agíamos instintivamente, não tínhamos esta noção, mas hoje temos. Então qual é a nossa obrigação em tendo o conhecimento? Retificar. Tratar de cuidar para que isto não vá adiante. O juiz está dizendo não exterminar e sim administrar, e é verdade, porque todas estas atitudes mais instintivas que tivemos estão fazendo parte da nossa evolução. Então não é exterminar, é exatamente administrar, porque são forças da alma, são energias da alma, são aquelas alavancas que empurram a alma. Nós só temos que administrar corretamente para um caminho bom, para uma aplicação boa. A Mara nos dizendo exercício diário, e é verdade, porque às vezes numa coisinha de nada a gente dá uma saída fora do trilho, percebeu, e não é a sua intenção mesmo continuar nesse comportamento, imediatamente já se arrependeu até daquele comportamento, retifica, usa, controla. É isto que nós vamos aprendendo a fazer, não que essas coisas vão morrer dentro de nós, elas fazem parte das nossas estruturas íntimas. O que elas não podem mais é dominar o nosso comportamento. Não se adequam mais à necessidade do espírito nesse mundo final de mundo de provas e expiações para regeneração. Então não se adequam mais. Joana ainda continua dizendo o seguinte: não raro este ego, nesse processo de libertação das paixões, não raro debate-se nas mazelas que estão fixadas como hábitos, tropeçando e reincidindo de maneira contínua, sem o avanço permanente que é o ideal. Por isso que os espíritos, sobre a questão da evolução, dizem que o espírito não retrograda. Ele não volta, ele não retrograda, ele pode mesmo parar. Ele pode estacionar, mas não retrogradar. É como uma pessoa que aprendesse a ler e escrever. Ela pode não desenvolver a velocidade da leitura, a entonação, a interpretação do texto, porque ela deixou de ler, ou escrever uma letra, uma dificuldade em palavras, porque ela não se exercita, ela não pratica. Mas
ela não pode mais dizer que não sabe. Porque se ela bater o olho em alguma coisa, ela vai ler. Ainda que com um pouco de dificuldade, talvez, ela vai ler do mesmo jeito. Porque ela já sabe ler. Ela sabe. Então, nós temos que ter essa compreensão de que tudo que foi adquirido em nós está em processo de evolução, de melhoria, de treino, e que não tem como deixar de ser, deixar de estar em nós. Foi adquirido, foi chancelado por nós, foi aceito, portanto, faz parte das nossas estruturas maiores. Assim, ao dizer isso, olha, não raro debate-se nas mazelas que estão fixadas como hábitos. A nossa problemática evolutiva, consciencial, está exatamente nos hábitos. A que eu estou habituada? Como é que eu me comporto hoje? Palavras, atitudes, desejos, que são parte de habituais em mim, são coisas habituais em mim. O que é que eu estou fazendo com tanta frequência? O que é que eu estou tão habituado que eu já nem penso mais, eu só procedo assim. Então, eu me habituei com algumas coisas que não eram tão boas e continuo praticando. Eu estou presa dentro disso. São as mazelas, são as chagas, são as dificuldades que estão fixadas como hábitos. É ruim e eu continuo fazendo. Não dá certo e eu continuo fazendo. As mesmas coisas do mesmo jeito. Não vai dar certo de novo, não vai ser bom. Porque não tem como. Se eu estou fazendo o mesmo procedimento, se eu não estou mudando o meu procedimento, não tem como ter um resultado diferente daquele que eu vinha trazendo. E aí Joana diz assim, tropeçando e reincidindo de maneira contínua, sempre. Porque tropeçar uma vez tudo bem, vai reincidir também, nossa, fiz de novo. Mas toda hora fazer de novo, toda hora voltar naquele ponto, toda hora viver a mesma experiência, né? A mesma experiência, isso é que nós temos que sair, nós estamos aprisionados dentro desse comportamento. Então ali não resulta no avanço permanente, que é o ideal. O ideal é que a gente consiga se desapegar de alguns costumes que não são saudáveis, algumas práticas que já se tornaram viciosas em nós, mas que trazem dores, desconforto, insatisfação. E nós estamos repetindo e repetindo, quando somos nós que precisamos nos libertar disso. Não tem como outra pessoa fazer por nós, por mais que a outra goste de nós, por mais que a outra queira nos ajudar, nós não conseguimos isso. Não conseguimos. Eu achei muito bonito, me mandaram hoje até um videozinho, e eu achei muito bonito e acho que comporta aqui dentro a lembrança desse vídeo, uma jovem que está sendo entrevistada num programa de TV, não sei o nome da jovem, não sei qual era o programa, e ela tem uma tatuagem próximo ao pulso, uma tatuagem. E aí a pessoa que estava entrevistando falou para ela assim, mostre a sua tatuagem, porque ela é tão diferente, mostre a sua tatuagem. Ela mostrou. E a tatuagem dela parecia um eletrocardiograma, aqueles riscos do eletrocardiograma, as ondas, né, do batimento cardíaco. E depois o fiozinho onde já não há mais batimento cardíaco, uma linha horizontal. E ela conta por que ela mandou tatuar aquilo. Ela diz que aquilo é para ela se lembrar sempre. E ela contou um fato muito interessante de que ela tentou o suicídio uma vez, era jovem, mais jovem ainda do que e ela acabou hospitalizada. E estando lá no hospital, recebendo todo o tratamento, com a graça de Deus, conseguiram salvá-la. Ela foi visitada por um médico, e esse médico entrou no quarto e falou para ela, mas você é tão jovem, por que é que você queria fazer isso?
Se a vida é tão ruim, é para sofrer, eu não quero sofrer, não quero uma vida ruim. Eu quero logo sair daqui, eu quero morrer mesmo. Ela falou para ele. Então ele se aproximou do aparelho que estava ligado a ela, que estava registrando seus batimentos cardíacos, e falou assim para ela: você sabe o que é isso? Ela disse: sei, faz o eletrocardiograma. Então está fazendo a leitura do batimento cardíaco. Pois é, mas isso não é só o que você está dizendo. Isso aqui é a vida. A vida tem altos e baixos, porque o dia que ela estiver reta, você morreu. E ele saiu do quarto e ela ficou com aquele ensino, meditando sobre aquilo. A vida tem altos e baixos, porque se ela estivesse lisa, se ela estivesse um fio, uma linha horizontal, não haveria vida. Ela tinha se extinguido. Ela então, nisso, logo entra uma enfermeira e ela pergunta qual era o nome do médico que esteve ali. A enfermeira disse: mas não teve médico nenhum aqui. Ela disse: não, teve. Como era? Ela descreveu. A enfermeira disse: olha, eu estou o tempo inteiro aqui na porta do seu quarto, aqui em frente. Não há esse médico aqui no hospital e ninguém entrou aqui. E aí, esta jovem ficou com aquela lição. Conta ela que depois, quando saiu de lá, ela acabou buscando uma religião para ter a sua âncora. A religião faz falta para todos nós. E num retiro feito dentro dessa religião, aquela história veio à tona. Ela foi testemunhar, contar essa história da sua tentativa e daquele médico que ele disse. E aí que ela teve um insight de entender o que ele falou. A vida é isso, altos e baixos, porque nós temos esses altos e baixos em nós. A vida é só um espelho de nós mesmos. Esses altos e baixos de nós é que faz vida. Porque a hora que nós não tivermos mais isso, que será linear, acabou, morremos, deixamos de viver. Então, esta jovem, ela disse que ela mandou tatuar no braço para ela olhar sempre. E ela disse: agora eu entendi, sim, a vida é assim. Ora você está bem, ora a coisa fica difícil, ora você está alegre, ora você vive um momento de tristeza. Não tem só felicidade, nem só infelicidade. Nós temos momentos, né? Sucesso e insucesso. Nós temos momentos, experiências. E nós queremos, às vezes, que ela seja uníssona na sua maneira de ser. E não é possível, porque nós não somos estáveis, não estamos espíritos tão evoluídos, estáveis. Nós estamos sujeitos a essas variações. Então, o que Joana de Ângeles está nos dizendo neste momento é isso. Não raro debate-se nas mazelas que estão fixadas como hábito, tropeçando e reincidindo de maneira contínua, sem o avanço permanente que é o ideal. Nós vamos, de uma forma ou de outra estamos indo, e essa moça entendeu que de uma forma ou de outra ela tinha mais era que viver, é a experiência de cada dia, a experiência. Em cada reencarnação, torna-se necessário libertar-se dos atavismos infelizes, dos comportamentos doentios que se impõem como forma de prazer. Porque, por incrível que pareça, ainda há pessoas que dentro desses comportamentos infelizes, dentro de comportamentos doentios, elas têm prazer naquilo. Ela se faz a vítima, ela faz o necessitado, ela quer chamar atenção. Então é preciso, em cada reencarnação nossa, nós precisamos ir nos libertando desses atavismos infelizes. Aquilo que nos fez infeliz um dia não merece ser vivido agora.
aquilo que foi causa de tantas dores, e a gente vai ficar remoendo, remoendo, remoendo até quando? Não merece. Há muita vida pela frente, há muita coisa boa em nosso redor, no entanto permanecemos presos dentro daquele quadro. E comportamentos doentios, quer dizer, enfermiços, sem vício, sem vigor, nos colocamos dentro dessa situação e ainda aí pessoas encontram aquele espírito tem prazer em viver assim. Impositivos do passado renascem como formas de conduta dominadora. Então, aquilo que já vivemos, aquilo que tivemos, que impusemos à nossa própria maneira de ser, ao nosso próprio modo de viver, eles renascem em nós com formas de condutas dominadoras, aqueles traços mais fortes do nosso perfil. São as situações impositivas de um passado que nos talharam deste jeito. Entre os mais danosos, porque existem essas formas mais danosas de atitudes nossas, está o egoísmo, nos diz Joana de Ângeles. Entre os mais danosos está o egoísmo, comandante, chefe das imperfeições morais, pelo tormento de acreditar-se merecedor de todas as deferências e considerações. Bem aquele tipo, sabe com quem está falando? Quer todas as deferências e considerações. Boa noite, Cleide, boa noite, Dona Luísa, seja bem-vinda. Bibiana, boa noite também. Percebam então o que é que nós estamos vivenciando ali. Esse egoísmo que nos faz entender o mundo é para nós. Eu sou o pivô da história, olho só para o meu umbigo, e aí todas as deferências e considerações. E uma pessoa que pensa assim, estando em algum ambiente onde ela não recebe todas as deferências e considerações, num relacionamento onde todos não estão estendendo o tapete para ela, ela sofre muito. Ela sofre terrivelmente, porque ela simplesmente não está tendo a resposta desejada. E aí ela se torna insatisfeita, entristecida. É aquela jovem, olha, vamos lembrar, existem altos e baixos na vida. Tem horas que somos reconhecidos, valorizados, tem hora que não somos reconhecidos ou valorizados pelas outras pessoas. O mais interessante é o que é que nós pensamos de nós mesmos. As outras pessoas são outras pessoas. Nós temos que ver o que é que nós pensamos de nós mesmos. O que é que acreditamos em nós mesmos. Isso não é egoísmo. Isso é o egocentrismo que é saudável. Eu me vejo, eu me percebo, eu me cuido. Mas não eu exijo que tudo seja para mim. Porque daí é o egoísmo exacerbado. Em relação a isso, ela continua dizendo, esse egoísmo, herança perversa do período egocêntrico, ser a razão pelo qual o sol brilhava. E as pessoas pensavam assim. Não pensavam que a Terra era o centro do universo, era o centro de tudo? Que tudo mais que Deus criou era só em razão da Terra? Os antigos pensavam que as estrelas dos céus eram lanternas que Deus pendurou no céu para clarear a noite deles aqui na Terra. Olha que coisa! Olha para os astros dos céus achando que é por conta nossa. Não, nós somos mais um corpo celeste rodando nesse universo gigante, absurdo. Mas nós sim achamos a Terra era o centro. Quando se ousou dizer que o Sol era o centro do sistema, nossa, cabeças rolaram, ou melhor, foram para a fogueira direto. Porque não se admitia. Então as pessoas desenvolveram em si esse egocentrismo doente. Porque tudo em torno dela e sem observar qualquer outra criatura. E essa herança perversa do egocentrismo, do período egocêntrico que o mundo viveu e que nós
em encarnações anteriores também vivemos, trazemos como herança esse experimento, está presente na maioria das decisões e das tentativas de crescimento intelecto-moral. É por conta disso que vamos então ter escolhas diferentes na nossa vida, condições de pensar intelecto e moral diferentes, por conta de como estamos nos situando diante dos fatos. Então nós precisamos ter agora ir desenvolvendo essa condição de observação. O que diz ela a respeito desse egoísmo? Indispensável ter conscientização lúcida e firme de trabalhar-se mentalmente e emocionalmente para derrocá-lo. É indispensável desenvolvermos essa consciência, temos a conscientização lúcida e firme e trabalhar mentalmente para nos libertar disso, para derrocar esse egoísmo exacerbado, onde tudo é para mim, em minha intenção, em minha direção, e a gente descobre que não é bem assim. Nós sofremos e fazemos os outros sofrer. Porque nem sequer olhamos para os outros, queremos que todos olhem para nós, os holofotes se virem para a nossa pessoa. Não concedemos ao outro um olhar de reconhecimento, queremos ser reconhecidos por todos. Então é preciso que se trabalhe isso mentalmente e emocionalmente para nos libertarmos, porque causa muitas dores, ampliando os horizontes felizes da fraternidade mediante o reconhecimento de quanto é necessário a convivência em grupo. Então, muitas vezes, pessoas estão cheias de problemas, dificuldades na vida, dificuldades no seu relacionamento, e alguém diz ela assim, não, olha quanta gente está sofrendo, você tem tudo. Ela não consegue ver isso. Então, o ideal seria convidá-la, olha, vamos comigo participar aqui, eu preciso ir até ali fazer determinada obra, eu precisava da sua ajuda, você pode ir comigo? E vamos lá para um trabalho voluntário, para uma ajuda em alguma situação, para conhecer alguma coisa, porque aí vagarosamente, gradativamente, ela vai começar a olhar que existe um mundo diferente daquele que ela imagina. Ela começa a perceber que ela não é o centro de todas as atenções, que existem pessoas necessitando de atenção verdadeiramente, que ela tem o suficiente. E ela começa então a quebrar essa rigidez, essa torre em que ela se encastelou, ela vai derrubando tijolinho por tijolinho, para ter essa convivência em grupo, desenvolver uma fraternidade, mediante o reconhecimento de quanto é necessária a convivência em grupo. E quão feliz é todo aquele que sabe conviver e repartir alegria com o seu próximo. Porque a verdade é essa, o bem que se faz, a si mesmo se faz. Aquele que faz o bem, é ele que fica plenificado de ter feito alguma coisa boa por alguém. Não é aquele que recebeu que é o maior beneficiado, é quem doou. Vamos lá, Sônia Maria chegando e já concordando, graças a Deus. Donizete, Marlene, Maria Geni, sejam todos bem-vindos. Então, continuando essa questão, quando nos entregamos a esse trabalho, a ajuda ao próximo, nós vamos descobrindo sensações, sentimentos, um prazer diferente daquilo que até então tínhamos. Muitas vezes, esse nosso egoísmo é resultado de transtornos mentais e emocionais. Então, também não podemos descartar isso. Esse comportamento egóico, muitas vezes, também é resultante de transtornos mentais e emocionais. A pessoa pode estar trazendo algum desvio, algum comprometimento que causa a ela esse comportamento com essa condição exacerbada de egocentrismo e de egoísmo. Isolando o indivíduo dessa forma,
E por conta disso, ele se sente superior aos demais, evitando misturar-se com a massa, se destacando do grupo social pelo temperamento enfermiço. Então ele se isola, ele não se relaciona, e isso não, veja, não é uma coisa de agora, ele está trazendo isso como um transtorno mental, como um transtorno emocional, precisa ser cuidado. Então nós temos que dar conta e cuidar do que é possível que cada um cuide de si mesmo. E quando percebemos que não conseguimos dar conta de nós mesmos, ou nem contribuir com o outro para que o outro também se melhore, é hora de procurar a ajuda de profissionais dessa área que possam trazer algum contributo. Diz Joana de Ângeles, nesse estágio, onde ele está já com esse comportamento mais difícil, nesse estágio é comum a pessoa supor-se credora do esforço dos outros, do seu trabalho, das suas gentilezas e dependência. Ela acha que todo mundo tem que servi-la. Todos têm obrigação de atender a ela. Nesse estágio, todo mundo é subalterno, todo mundo terá que atender, ser gentil com ela, ela vai viver do trabalho do outro, do esforço do outro, ela se acha credora, os outros devem a ela esse tratamento melhor. E assim nos diz Joana de Ângeles, girando à sua volta, distante fisicamente para não gerar incômodos ou aborrecimentos no sempre insatisfeito egoísta. Então, as pessoas não conseguem nem se aproximar, né? E qualquer coisa vai causar aborrecimento. As pessoas também se afastam, porque aquele cobrador, ele é tudo ele. Por conta disso, as pessoas não aguentam, acabam se afastando também. Franci, boa noite, que também está chegando. Marlene, muito boa noite. E continua então, conhecendo-se e não tendo interesse em modificar-se por estar confortável. Então muitas pessoas sabem de si, sabem como são, mas não querem mudar nada. Ela quer continuar do jeitinho que ela é, aquilo está confortável, todos a estão servindo, todos estão ali atendendo às suas necessidades, por que ela vai mudar? Ela não quer mudar, as atenções estão todas para ela, os holofotes estão voltados para ela, ela não quer mudar. Quando ela se conhece e não tem interesse em modificar-se por estar confortável, faz-se simpático para conquistar outros. Né? Ela inicialmente mostra simpático, sabe atingir os pontos vulneráveis das pessoas generosas, né? Elas sabem, sim, são inteligentes o suficiente para conquistar as pessoas, para cutucar o ponto vulnerável, a fraqueza do outro, são bons observadores, são criaturas inteligentes, instruídas, que muitas vezes conseguem usar esse comportamento. Torna-se parasita a roubar-lhes a confiança e a afeição que jamais correspondem ou sequer consideram como valiosas. E aqui não está nem Joana falando de coisas materiais, de alguém que lhe sirva materialmente, mas que lhe sirva emocionalmente, que lhe ofereça amor, atenção, carinho, a afetividade que ela não corresponde, que ela não demonstra de igual condição. Então, jamais corresponde ou sequer considera como valiosa. A outra pessoa está ali se desdobrando e ela não reconhece, não dá valor. Nós até temos, já ouvimos muitas vezes, um ditado onde as pessoas dizem assim, só dá valor depois que aquele um morrer. Né? Caso de pais e mães, só depois que perde que você dá valor. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Porque aqueles que estão recebendo atenção se acham no direito de receber e não precisam retribuir. Estão ali com o direito de receber. Só vão perceber depois que aquela outra criatura se doou tanto e ele nem
nem teve atenção para com isso. Então, muitas vezes não consideram nem como pessoas valiosas. Sempre se acreditam mais merecedores e se tornam mais soberbos, mais dominadores, mais autoritários, mais cobradores. Muitas criaturas caminham por esses trilhos. Com facilidade, desprezam aquele que os ajuda. Depois que ajudou, serviu, ele vira as costas, vai embora e nem agradece, né? A Cidinha dizendo, são os sanguessugas. E é essa a expressão mesmo ideal, porque é sanguessuga, sugou do outro a vitalidade, sugou do outro os sentimentos, sugou do outro a atenção e só se fartou e nem reconheceu, nem contribuiu. Então, com facilidade, despreza os que o ajudam e os que os estimam, permanecendo vazios de valores emocionais. Esse livro chama-se Vidas Vazias. Então, estas pessoas que não experimentam gratidão, reconhecimento pelo outro, empatia com o outro, são almas vazias. Emocionalmente falando, elas estão esvaziadas de emoções. Não tem. São vazios de valores emocionais. Para entender quanto prejudicam os demais com a sua maneira atrevida de conviver. Não percebem. São tão vazios emocionalmente que não percebem que magoam o outro. Que não percebe que cria o caos naquele grupo onde ela está, que este comportamento mesquinho incomoda as outras, não percebe nada disso. Quando percebem que já não impressionam com os seus arroubos e gentilezas forçados, disfarçam e tentam reconquistar quem se afasta, para continuar na sua desgraça habitual. Fez, o outro se afastou, quando percebeu que perdeu a plateia, vai atrás da plateia, numa nova tentativa de enredar aquelas pessoas, mas para continuar nessa desgraça habitual, porque aquela criatura não mudou uma vírgula do seu modo de ser, vai repetir os mesmos fatos, os mesmos comportamentos. Nessas muitas informações a respeito de agressões dentro do lar, as questões de mulheres agredidas por marido dentro do lar, etc., algo que é falado é assim, bateu uma vez, olha, se prepare porque vai ter mais, vai vir mais, porque é da natureza daquela pessoa. Não vou fazer mais, eu juro, prometo, levo a flor, levo o presente. 3 dias depois está fazendo a mesma coisa e às vezes com mais intensidade. Porque é dessa natureza. E as pessoas acabam então ou se cansando ou se entregando a essa maldade toda por não terem mais força de resistir. E assim continua, e isso é a personalidade extremamente egoísta. Não percebe nem que está causando dor no outro e tem até prazer muitas vezes em causar essa dor. A ingratidão, no caso daquele que não reconhece tudo que recebe dos outros, a ingratidão é doença do espírito que deve ser combatida por todos quantos lhe são vítimas. Então, todos aqueles que são vítimas dessa ingratidão precisam combater, porque é doença do espírito. É muito interessante que a gente vê na questão das crianças pequenas, até falam, 5 palavrinhas mágicas. Quais são as palavrinhas mágicas? Muito obrigado, boa noite, não sei o que. Ensina a criança a agradecer. Muito obrigada, porque recebeu lá um favor de alguém, uma delicadeza de alguém, muito obrigada. Ensina, mas isso torna-se apenas cidadania social muitas vezes. Não há um entendimento maior dessa gratidão, que se manifesta muitas vezes não é a palavra, nem às vezes se diz muito obrigada
e está virando as costas do mesmo jeito e ser menor cuidado com aquele que serviu. Vale mais a atuação. Às vezes não se pronunciam essas palavras, porém os atos refletem a gratidão que aquela pessoa tem para com aquele que lhe fez a gentileza, para com aquele que atendeu às suas necessidades. Bem, Joana então posicionou tudo isso a respeito da ingratidão, do comportamento humano, o que é que desencadeia, quais são os pontos nevrálgicos que levam a esta confusão de comportamento chamado ingratidão. E ela vai mostrar 2 exemplos para nós de atitudes de ingratidão e bastante conhecidos e fáceis de serem lembrados. Ela vai falar primeiro de Pedro, o apóstolo de Jesus, aquele que era o mais velho, o apóstolo de Jesus. E ela diz, Pedro conviveu com o mestre na sua intimidade. Jesus frequentava a casa de Pedro, comia na casa de Pedro. A gente não vê dizer que ele foi à casa de outro apóstolo dele, de outro discípulo, não. Era sempre a casa de Pedro, a casa da sogra de Pedro, porque a sogra morava com ele, ou ele morava com a sogra, enfim, a família estava ali. Jesus estava sempre na casa dele, então participava até da intimidade do seu lar, dos seus familiares. Então ele conviveu com o mestre na maior intimidade, amigos, confidentes, ele esteve com o mestre nessa condição. Recebeu do mestre tesouros de amor e de socorro, testemunhos de amor, acudiu, curou a sogra dele, orientou, ajudou. De várias formas Jesus contribuiu com Pedro. No entanto, Pedro negou-o 3 vezes. Não conheço, não sei quem é, não sei de quem vocês estão falando. Negou Jesus 3 vezes. E apesar de advertido sobre o egoísmo, porque esse momento, os 4 evangelistas narram esta vivência. Mas Lucas, no capítulo 22, versículos 54 a 62, ele narra todo o fato. É o momento desta Santa Ceia, que nós falamos ontem. O Sermão do Cenáculo, falamos dessa Santa Ceia aqui, ó, que nós temos em Tapeçaria, mostramos. Este momento, Jesus está passando um punhado de orientações para ele. Pedro está ali. Era o discípulo que ele tinha como, tanto que foi a pilastra, né? Ele é a pedra sobre a qual se edifica a igreja do Cristo. Não a igreja templo de pedra, mas a igreja construção do cristianismo. E Pedro também estava ali. E naquele momento em que Jesus dizia que estava próximo a partir, que a história estava em conclusão, em processo de conclusão para a sua partida, eles começam a discutir quem é que vai ser o líder, quem será o mais importante do grupo. E é onde Jesus fala, aquele que se humilha que será exaltado, porque eles começam a se achar. Numa demonstração do egoísmo. Eu sou melhor que todos, eu sou melhor que todos. Começaram ali uma discussão a respeito de quem seria o líder, assim que o líder Jesus saísse do palco da história. Quem assumiria o papel, quem iria dirigir todo mundo, dar as ordens para todo mundo. Eles estão ali, o trono, quem iria ocupar o trono, que tinha a ideia do trono, quem iria ocupar o trono. E Pedro está nessa. Jesus chama atenção, por isso que ele diz, aquele que se humilha será exaltado, o último é que será o primeiro. Ele chama a atenção de Pedro por conta disso também, para que Pedro observasse que ele estava entrando nesse processo de deixar-se dominar pelo egoísmo, a vaidade, o orgulho, enfim, tudo junto que eles estavam vivendo naquele momento. Assim, Jesus diz a ele e fala, olha, aquele que vai me trair está aqui, vai sair daqui.
E Pedro, numa demonstração de superioridade, disse: eu nunca vou te trair, mestre, eu nunca vou te trair. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Esse nunca é muito difícil. Esse nunca não tem como. Porque esse homem velho ainda dentro de nós, né? No caso deles, que queriam esse poder, que queriam soberania, que queriam estar à frente, queria ser dirigente, isso aí tudo fala muito alto dentro da gente. E por conta desse querer, pisamos em muitas coisas que foram valores preciosos. Pedro iria pisar nessa amizade de Jesus, que era um valor precioso que ele estava trazendo. Então Jesus, neste momento, é que Jesus adverte do egoísmo, porque ainda era um traço do caráter de Pedro, e diz que ele iria negá-lo 3 vezes. E isso de fato aconteceu. Horas depois ele foi preso, e naquele momento, né, as pessoas já começam a procurar quem são aqueles que estavam com ele. Uma mulher aponta Pedro: olha, eu reconheço essa voz, porque nós já dissemos que como eles eram galileus, o galileu era como o nosso caipira do interior do estado de São Paulo, na forma de falar, né? A nossa linguagem, que é característico. Você sabe quando uma pessoa é do interior de São Paulo? Nós somos do interior, é assim mesmo, a pronúncia diferente, alguém reconhece. Como eles tinham esse sotaque, a mulher reconheceu que ele era um galileu. Ele disse: mas ele também é deles, eu reconheço essa voz. E Pedro disse: não conheço. O guarda que Pedro tinha cortado a orelha naquele momento, quiseram prender Jesus, e que Jesus tomou a espada da mão de Pedro: Pedro, quem com a espada fere será ferido, e recoloca a orelha daquele guarda. Aquele guarda, quando viu Pedro mais tarde na madrugada, disse: mas eu conheço este homem, foi ele que me bateu com a espada, me feriu com a espada. E assim ele foi reconhecido 3 vezes, e 3 vezes ele negou. Ele negou Jesus, negou que era um cristão, negou que estava no meio deles, ele negou tudo: não sei nada, não conheço, não vi, não sei quem é. Mas o interessante que Joana chama a atenção, e talvez isso é que vale a pena, porque toda essa narrativa primeira, ela está nos escritos bíblicos, é um fato muito sutil que acontece com Pedro. Jesus é preso naquela noite e levado para a casa de Caifás, está aprisionado no pátio de Caifás. A multidão foi até lá para ver Jesus prisioneiro. Olha o prazer, né? Vamos lá ver o outro que está sofrendo. E Pedro aproveitou e foi no meio da multidão. Né? Foi aí que ele é reconhecido. Ele acaba saindo correndo dali, porque no meio da multidão está o guarda, está a senhora. Eles o reconhecem. Então ele sai dali correndo. Um reconhece pela vestimenta. Ele joga o manto e sai correndo, dizendo: não conheço, e sai e pega até o manto. Mas naquele momento que ele vê Jesus aprisionado e as chacotas que estavam fazendo as pessoas, diminuindo aquela imagem suprema que ele tinha do mestre, e ele se arrepende, porque Jesus tinha dito: você vai me trair, vai me negar antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E foi quando o galo cantou que ele lembrou das palavras de Jesus, estava amanhecendo o dia. E aí ele olha para o quadro de Jesus prisioneiro, e Pedro sai dali chorando, desesperado. Porque ele não foi capaz de defender o mestre. Ele não teve gratidão para com tudo que o mestre fez para ele e a sua família. Então, ele, nesse momento, ele cai em si. É isso que Joana usa a expressão: caindo em si, soube conquistar a humildade e ofereceu-se com dedicação à pregação e vivência dos ensinos do Senhor, doando a existência em sublime holocausto de amor. Foi nesse instante, ele caiu em si, é instantâneo. Até ali ele negou, numa fração de segundo,
abriu a cortina, percebeu o quanto foi ingrato, caiu em si e instantaneamente mudou 180 graus. Mudou o seu comportamento, foi trabalhar em benefício do cristianismo, não fosse Pedro já de cara com a casa do caminho, que seria de nós hoje com os ensinos de Jesus. Ele preservou tudo isso, preservou muito, e por conta disto, ele então doa a sua própria vida. E no instante em que ele é condenado, que está em Roma, sob o império de Nero, ano mais ou menos 65 depois de Cristo, Pedro é condenado à morte na cruz, que era a morte dos infames. Mas ele não aceita ser crucificado como Jesus foi, porque ele se achava tão pequeno, tão insignificante, que ele pede que virem a cruz. Então ele é crucificado com os pés para cima e a cabeça para baixo, sofrimento muito maior. Ele se sujeitou a isso para se redimir daquela sua ingratidão, de um momento de ingratidão com o mestre. E a sua remissão foi essa: conquistar humildade, fazer o seu trabalho, se dedicar aos ensinos, à pregação e à vivência desses ensinos de Jesus. Ali ele doou toda a vida. Bem, meus amigos, não dá para continuarmos hoje. Se Deus quiser, a semana que vem, vamos continuar tudo isso. Mas guardemos bem esse exemplo de Pedro, para entendermos que, sim, a ingratidão existe, e ela existe naqueles corações que estão endurecidos, que estão difíceis, né? Que estão ainda fechados, espíritos que estão muito mais próximos dos instintos, das paixões que os empurraram até ali, do que da lógica, do raciocínio e do desenvolvimento dos sentimentos, mas que vai haver o estalo, vai haver o momento em que, logo após ter feito um ato de ingratidão, ele tem um despertar, cai em si. E cair em si vai propiciar mudança, conduta diferente. Então, quando se diz que todos temos salvação, é verdade. Todos somos filhos de Deus. Cedo ou tarde, faremos a nossa luz brilhar, como Jesus aconselhou. Bem, vamos lá então para o encerramento. Passamos um pouquinho hoje, continuaremos, se Deus quiser, dentro desse capítulo sobre a gratidão, ainda semana que vem. Hoje, quinta-feira, é o nosso último encontro da semana aqui, né? Nos nossos vídeos, porque ainda temos sábado pela manhã. Amanhã, sexta-feira, dia 1º, 10h30 da manhã, pela Irmandade Misericórdia, temos uma palestra, vai estar aí no Facebook da Irmandade Misericórdia Taubaté. No sábado, se Deus quiser, 9 horas da manhã, estaremos no União e Caridade, com o Evangelho e as Vibrações. E no domingo, temos também a palestra à noite, que já inicia a Semana Allan Kardec do Centro Espírita André Luiz. Então ainda temos tarefa para esse final de semana. Agradecemos muito a companhia. Agradecemos muito as vibrações, agradecemos muito os pensamentos positivos e queremos encerrar essa semana com aquela prece conhecida com o título de Prece de Ismael. Ismael é espírito protetor, o anjo protetor do nosso Brasil. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, bom e amado Mestre, sustento os teus humildes filhos nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelo teu martírio na cruz, dai a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, único pelo qual podemos nos encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, recebe no teu seio bendito a prece do último dos teus servos, bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas e atrai-nos para junto do teu seio, do teu santuário bendito,
de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais a tua luz, a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados do Santo Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegarmos à morada do teu reino. Amiga estrela, farol dos justos e pecadores, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade sofredora. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que tenhamos todos um fim de semana de paz, de tranquilidade, de alegrias, de despertar da consciência para verdadeiramente um mundo melhor para nós e todos aqueles que compõem a humanidade terrena. Fiquem bem, fiquem em paz.